Glória a Deus, cumprimento os amados irmãos mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Mais uma vez quero ratificar a alegria que nós temos de estarmos junto com os irmãos nesta noite, buscando a presença de Deus, ouvindo louvores também, aprendendo da sua palavra. Irmãos, nesta noite nós vamos abrir a palavra de Deus em dois livros. Primeiro vai ser Mateus 27. Você vai abrir a sua Bíblia em Mateus 27. Mateus 27. Versículo de número 44. Mateus 27, 44. Depois nós vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 23. Amém, amados irmãos? Mateus 27, versículo de número 44. Diz assim a palavra de Deus: E o mesmo lançavam também em rosto, e o mesmo lhe lançavam também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Eu vou repetir mais uma vez. E o mesmo lançavam também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Agora você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Lucas 23. Amém, amados irmãos? Peço que os irmãos agora, as crianças, fiquem em silêncio em nome de Jesus e vamos aprender da palavra de Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Amém, crianças? Glória a Deus. Oh, maravilha. Lucas 23, versículo de número 39. Lucas 23, versículo de número 39, nós vamos ler alguns versículos aqui para nós entendermos a palavra de Deus nesta noite. Lucas 23, versículo 39, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiam, dizendo: Tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem se sentar nesta noite, em nome de Jesus Cristo, e eu peço que você dobre a sua atenção, amém? Glória a Deus, preste atenção que o Senhor vai ministrar ao teu coração nesta noite, pois eu tenho certeza que esta é a palavra certa de Deus para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Queremos agradecer os irmãos que estão nos acompanhando através da internet também, nos acompanha pelo Y e pelo T, né? Eu não posso falar o nome das plataformas, porque as plataformas cortam o alcance se nós falarmos o nome, mas que o Senhor venha abençoar a tua vida poderosamente. Se você não compartilhou esta live, compartilhe para que outras vidas possam ser alcançadas através da palavra de Deus. Quero te falar que é um prazer imenso receber você aqui nesta live. Estamos fazendo culto aqui no interior do Ceará, no sítio Tamborim, na casa do nosso irmão José e também nossa irmã Francisca, e juntamente com os irmãos aqui nesta noite, você seja bem-vindo em nome de Jesus. Mas irmãos, hoje nós vamos trazer uma palavra, o tema desta palavra é: Jesus, ele salva os indignos. O tema da mensagem é: Jesus, ele salva os indignos. Jesus salva os indignos. É o tema da mensagem nesta noite para os nossos corações. Amados irmãos, nós que entendemos um pouco da palavra, mas você que não entende, você vai entender nesta noite. Quando Jesus, ele leva a sua cruz em direção ao Calvário, juntamente com Jesus no Monte Calvário ou Caveira, foi crucificado mais dois homens, conhecidos como dois ladrões, conhecidos como dois malfeitores. Jesus, ele foi crucificado no centro, e um malfeitor foi crucificado do lado direito,
e outro foi crucificado do lado esquerdo. Então Jesus, ele não foi crucificado sozinho naquela cruz do Calvário. Sim, teve a cruz de Jesus, mas fora a cruz de Jesus, teve mais duas cruzes. E nós vamos observar, amados e queridos irmãos, que quando Jesus está sendo crucificado, nós vamos observar que as pessoas que estavam em volta de Jesus zombavam de Jesus, escarneciam de Jesus. Nós sabemos que os soldados romanos escarneciam de Jesus, zombavam de Jesus. Mas também, amado irmão, nós vemos aqui, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que estes dois ladrões, eles também zombavam de Jesus. Nós vamos ver aqui um problema aqui nesse texto. Nós vamos ver que aqueles homens, amados irmãos, um sendo crucificado ao lado direito, o outro sendo crucificado ao lado esquerdo de Jesus, nós vamos ver que eles ali próximo de Jesus, eles vão escarnecer de Jesus, eles vão zombar de Jesus. Então nós vamos observar aqui no texto, amado irmão, a rebeldia desses homens. Nós vamos ver que estes homens estavam perto de Jesus, estavam próximo de Jesus, mas mesmo assim zombava de Cristo, mas mesmo assim zombava de Jesus, mas mesmo assim, amado irmão, nós vamos observar que eles, amado irmão, eles zombavam de Jesus. Então nós vamos ver a impenitência desses homens, ou seja, diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo assim, estes homens, sendo ladrões, eles vão zombar do Senhor, eles são impenitentes, amado irmão. Nós vamos ver que de imediato eles não demonstram arrependimento. Então nós vamos ver aqui, amado irmão, os dois ladrões do lado de Jesus, eles, amado irmão, zombar de Jesus, ridicularizar Jesus, amado irmão, e ali está em constante zombaria contra o Senhor. Então nós vamos ver o quê? A impiedade desses homens, a impenitência desses homens. Estes homens, amado irmão, passaram a vida toda errada. Eles passaram a vida toda roubando. Mas mesmo assim, diante de Jesus, estes homens, amado irmão, vão ridicularizar Jesus, vão zombar de Jesus, amado irmão. Não vão olhar para Jesus com temor, não vão olhar para Jesus com arrependimento. Amado irmão, e o Senhor, nesta noite, amado irmão, Ele ministra aos nossos corações. Nós também precisamos, amado irmão, se aproximar de Jesus e termos cuidado para nós não zombarmos do Senhor, para nós não rejeitarmos o Senhor, para nós não deixarmos Jesus de lado. Nós vamos ver a impenitência desses homens, ou seja, levaram uma vida toda de pecado. Eles levaram uma vida toda roubando. Eles eram conhecidos como o quê? Como malfeitores. Então nós vamos ver, amado irmão, que estes homens ali, próximo de Jesus, eles demonstram, amado irmão, impenitência, ou seja, eles continuam no erro, eles continuam, amado irmão, ali com os seus corações endurecidos para Jesus. E nesta noite, amado irmão, o evangelho está sendo pregado, a palavra de Deus está sendo anunciada, e nesta noite o Senhor, Ele faz uma pergunta para cada um de nós nesta noite: como é que está o nosso coração diante do Senhor? O nosso coração está aberto para receber a palavra? O nosso coração está aberto para receber a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado irmão? Então, amado irmão, nós vamos observar aqui que estes homens, amado irmão, eles demonstram impiedade ali, impenitência diante da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos ver, amado irmão, em Hebreus, nós vamos observar em Hebreus capítulo de número 3, versículos 7 e 8. Hebreus 3, versículos 7 e 8, que a palavra de Deus vai dizer assim: portanto, como diz a Escritura, o Espírito Santo, portanto, como diz o Espírito Santo, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos coração, como fez os vossos pais no deserto. Amado irmão, nós vamos ver que tem dois ladrões perto de Jesus, diante da cruz, mas nós vamos observar que eles continuam, amado irmão, com a impenitência, com o seu coração endurecido. E nós precisamos, amado irmão, termos cuidado, porque nós, amado irmão, a todo momento estamos, amado irmão, ouvindo a palavra de Deus, estamos se aproximando de Jesus, mas como é que está o nosso coração nesta noite? O Senhor manda perguntar para você que nos acompanha através da internet. Nós vamos ver, amado irmão, que estes homens
homens, os corações deles, amado irmão, estavam fechados para Jesus, estavam trancados para Jesus. Eles continuaram naquela impenitência, amado irmão, passaram a vida toda de roubando, enganando. E nós, amado irmão, como eu falei nesta noite, todos nós somos pecadores. Nós podemos não roubar como esses salteadores, mas todos nós somos pecadores, porque Romanos capítulo 3, versículo 23 está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo pecou por causa do pecado de Adão, o pecado passou a toda a humanidade. Então todos nós que estamos aqui nesta noite somos pecadores. Eu sou pecador, irmã Noélia é pecadora, você que está sentando nos ouvindo é pecador, você que nos acompanha através da internet, você também é pecador. Então, amado irmão, nós vamos ver que estes homens passaram a vida toda no roubo. Mas quando é apresentado diante de Jesus, os seus corações continuam na impenitência. E dessa mesma forma, amado irmão, muitas das vezes é nosso. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que Jesus nos dá. Nós precisamos aproveitar as oportunidades do Senhor para a nossa vida. Mas, amado irmão, nós vamos observar, louvado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, no texto onde nós acabamos de ler, que essa história não acaba assim. Nós vamos ver que 2 ladrões estavam sendo crucificados em volta de Jesus. E eles estavam sendo crucificados por quê? Porque eles eram ladrões, eles tinham quebrado a lei romana e eles mereciam ser crucificados. Mas Jesus era inocente, Jesus, amado irmão, era perfeito, Jesus não tinha cometido pecado. Mas nós vamos observar aqui no Evangelho de Lucas, amado irmão, que Jesus ali no meio, a palavra do Senhor vai falar que o ladrão que estava do lado esquerdo, ele continua blasfemando de Jesus. Ele continua, amado irmão, ridicularizando Jesus. Ele continua zombando Jesus. Só que nós vamos observar que o que estava do lado direito, amado irmão, por algum motivo ele começa a mudar de direção. Por algum motivo, amado irmão, ele começa a mudar de direção. Ele começa, amado irmão, a entender que Jesus não é um malfeitor, que Jesus não é um homem qualquer. E nós vamos ver que este ladrão que estava do lado direito, ele começa a mudar. No texto que nós lemos, nós vamos ver, amado irmão, que agora não é os 2 malfeitores que está blasfemando de Jesus. Por quê? Em Mateus 27, 44, está os 2 blasfemando de Jesus. Está os 2 ridicularizando Jesus. Está os 2 zombando de Jesus. Mas quando chega aqui, em Lucas capítulo de número 23, versículo 39, vai dizer: e um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava. O que estava do lado esquerdo agora é que está blasfemando, mas o que está do lado direito está o quê? Está calado. Ele começa a olhar para Jesus, porque Jesus passa, sabe quantas horas na cruz do Calvário? Jesus passa 6 horas pendurado na cruz. Jesus, ele foi crucificado na hora terceira, e a hora terceira representa 9 horas da manhã. E Jesus ficou, amado irmão, de 9 horas da manhã até 3 horas da tarde, pendurado, amado irmão, naquele madeiro até a hora 9. Então aquele ladrão que estava do lado direito, amado irmão, ele fica olhando para Jesus, ele fica ali do lado de Jesus, só que ele começa a mudar, o seu coração começa a mudar, ele começa, amado irmão, se arrepender, ele começa, amado irmão, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, olhar para Jesus e enxergar Jesus não como um malfeitor. Mas nós vamos observar, amado irmão, que quando o seu amigo que estava do lado esquerdo estava blasfemando de Jesus, amado irmão, olha o que é que o ladrão vai falar. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Quem é nós? Ele que estava do lado esquerdo e o seu amigo que estava do lado direito. Aí, amado irmão, o ladrão vai se manifestar, o que estava do lado direito vai dizer assim: respondendo, porém, o outro, o repreendiam, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Preste atenção aqui, amado irmão, nós vamos ver 2 ladrões sendo crucificados próximo de Jesus. E nós vamos observar que de imediato os 2 estão blasfemando, os 2 não se arrependem, os 2 olham para Jesus e começam a zombar de Jesus e dizer assim: se tu é o filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós, rapaz. Mas agora este que está do lado direito, ele está com outro pensamento.
Ele agora está com outro coração, ele agora está arrependido, ele agora está reconhecendo que é pecador, ele agora está olhando para Jesus e não está enxergando Jesus como um homem qualquer, mas ele está enxergando Jesus como Deus. E aí, amado irmão, nós vamos observar aqui neste texto a graça de Deus entre ação. A misericórdia de Jesus entre em ação. Nós vamos observar, amado irmão, que esses dois levaram uma vida de impiedade. Eles levaram uma vida, amado irmão, toda torta. Mas nós vamos observar que um deles se arrepende, reconhece que é pecador, reconhece Jesus como seu Senhor, reconhece Jesus como Deus. Amado irmão, e ele faz o seguinte pedido: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então o tema desta mensagem é Jesus, ele salva os indignos. Jesus, amado irmão, ele salva os indignos. Jesus, amado irmão, ele salva aquele, amado irmão, a qual diante dos seus próprios olhos, dos olhos da sociedade, amado irmão, se acha indigno. Amado irmão, Jesus é aquele que salva os indignos. Jesus é aquele, amado irmão, que tem poder de salvar aquele, amado irmão, a qual é indigno. Aquele, amado irmão, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, está levando uma vida, amado irmão, distanciado do Senhor, está levando, amado irmão, uma vida de pecado. O Senhor, ele salva os indignos. Então nós vamos observar aqui no texto que a graça de Deus, ela entra em ação. Nós vamos, amado irmão, ver, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui este homem estar ali na cruz, ele estar, amado irmão, do lado direito de Jesus, mas ele vai falar com Jesus ali na cruz. Nós vamos ver que ele vai dirigir palavra a Jesus, e nós vamos observar que Jesus, amado irmão, ele fala com esse homem. Nós vamos ver que este homem pede ajuda a Jesus, e nós vamos observar que Jesus, ele escuta este homem fala para Jesus, diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E o ouvido de Jesus não estava surdo, meu irmão. E o ouvido de Jesus não estava surdo, minha irmã. Nós vamos ver que Jesus, ele escuta este homem, ele ouve este homem. Amado irmão, ele dá atenção a este homem. Então eu quero te falar nesta noite, amado irmão, não importa, amado irmão, o pecado que eu e você temos cometido, não importa, amado irmão, a nossa falha, não importa, amado irmão, o nosso erro. E a palavra do Senhor vai falar em Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então nós vamos ver aqui, amado irmão, que a graça de Deus entra em ação aqui nesse texto. E o primeiro aspecto da graça é que Jesus, ele ouviu este homem. Jesus ouviu este homem. Mas pastor, este homem era um ladrão. Mas pastor, este homem levou uma vida toda errada. Mas pastor, este homem não merecia Jesus ouvir ele. Mas Jesus ouviu este homem. Então eu quero te falar nesta noite, você que está aqui, eu não sei qual é a tribulação, a prova que você está passando, eu não sei o que você fez, o que você deixou de fazer, mas quando nós apresentamos a nossa situação diante do Senhor, quando nós apresentamos a nossa causa e clamamos ao Senhor, amado irmão, por salvação, assim como este ladrão clamou, eu quero te falar que o Senhor, ele escuta, amado irmão, o clamor do seu servo. Este homem não merecia, mas Jesus ouviu. Isso se chama o quê? Isso se chama graça. Isso se chama a graça de Deus. Isso se chama a graça, amado irmão, provinda da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos, amado irmão, ver que Jesus ouviu este homem. Jesus, ele ouviu, amado irmão, este homem. Jesus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador, ele ouviu este homem. E eu quero te falar nesta noite, Jesus não está com o ouvido cravado para que não possa ouvir. Nesta noite o Senhor está falando assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Mas Jesus não apenas escuta este homem, Jesus não apenas ouve ele. Nós vamos ver que Jesus, amado irmão, não apenas ele ouve esse ladrão que está do lado direito,
que tem se arrependido, que tem reconhecido que é malfeitor, que é pecador, que merece morrer na cruz. Não, Jesus não apenas ouviu este homem. Nós vamos observar que Jesus, ele falou com este homem. Jesus, amado irmão, ele falou, Jesus disse assim: olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então nós vamos observar que quando este homem clama por socorro a Jesus, quando este homem, amado irmão, reconhece os seus erros, as suas faltas, amado irmão, pede socorro a Jesus, nós vamos observar que Jesus, amado irmão, ele fala com este homem. Ele fala, amado irmão, com este homem. Mas pastor, Jesus não podia dialogar com este homem era um pecador, este homem era um ladrão, este homem tinha passado a vida toda no erro, este homem estava ali naquela cruz, pastor, porque ele merecia. Mas Jesus, amado irmão, ele fala com este homem. Jesus, amado irmão, ele traz uma palavra de consolo para este homem. Nós vamos observar que Jesus, ele fala com este homem. E eu quero te falar, amado irmão, que nesta noite o Senhor também está falando ao teu coração. Mas como, pastor, eu não estou vendo Deus através da sua palavra, através das escrituras? A forma usual de Deus falar conosco é através da Bíblia. Quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é anunciada, é o Senhor falando conosco nesta noite, é o Senhor trazendo uma palavra para o teu coração nesta noite, é o Senhor, amado irmão, pregando, o Senhor ministrando ao teu coração, falando que ainda tem jeito para a tua situação, falando que ainda tem jeito para o teu problema, falando, amado irmão, que Ele ainda perdoa o pecado, falando, amado irmão, que Ele ainda muda história. Então nós vamos observar que Jesus não apenas ele escuta este homem, mas ele fala com este homem. E Deus, amado irmão, ele está a todo momento falando conosco. Às vezes ele fala através de um louvor, às vezes ele fala através de uma pregação. O Senhor está sempre falando conosco. Mas a pergunta é: nós estamos ouvindo o Senhor falar conosco? Nós vamos observar, amado irmão, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que Jesus vai dizer assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então Jesus, amado irmão, nesta noite está ministrando aos nossos corações. Jesus está falando conosco da mesma forma que ele falou com aquele ladrão que estava do lado direito. Jesus não apenas nos ouve, Jesus não apenas nos escuta, mas Jesus, ele fala conosco, ele nos responde, amado irmão. Mas muitas das vezes é o nosso ouvido espiritual que não está aberto para ouvirmos o que o Senhor, ele está falando aos nossos corações, às nossas vidas. Nesta noite o Senhor, ele está falando assim: ei, eu estou ministrando ao teu coração, eu estou ministrando a você nesta noite, mas você está ouvindo a minha voz, você está dando atenção à minha voz nesta noite? Ei, amado irmão, então nós vamos ver que a graça de Deus aqui se manifesta nesse texto. Por quê? Este homem não merecia Jesus escutar ele, Jesus ouvir ele. Mas quando ele clama, Jesus pede socorro, Jesus está com o ouvido atento à oração deste homem. E às vezes nós oramos ao Senhor, pedimos algo, apresentamos algo e o Senhor não nos dá conforme nós queremos. Mas Deus nem sempre trabalha da forma que nós queremos. Às vezes o trabalhar de Deus é diferente. Mas nós vamos ver que Jesus não apenas, amado irmão, ali ouviu este homem, mas ele falou com ele. Amado irmão, os irmãos já prestaram atenção? Às vezes a pessoa está carregado, passando por uma luta, umas angústias. Aí você vem num culto, amado irmão, escuta a palavra, escuta o louvor, o Senhor fala através do louvor, o Senhor fala através da palavra. E quando nós saímos do culto leve, nós saímos do culto, amado irmão, com leveza, porque o Senhor, ele tem, amado irmão, a sua forma de falar. Ele fala através do louvor, ele fala através da palavra, ele fala através da pregação, ele fala através de um vídeo a qual você assiste. O Senhor falou, amado irmão, com este homem. Mas nós vamos observar, para nós estarmos encerrando a mensagem, algo mais grandioso Jesus fez na vida deste homem. Qual foi? Jesus, amado irmão, ele salvou este ladrão. Nós vamos ver, amado irmão, que o texto sagrado diz assim: disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amado irmão, presta atenção aqui. Jesus, ele salva um homem que não merecia, amado irmão, ir para o paraíso. Jesus, ele salva um homem
que merecia era ir para o inferno, era ser condenado e pegar, amado irmão, uma das piores condenações. Por quê? Porque ele passa toda a sua vida roubando. Ele passa a sua vida todinha se aproveitando das pessoas. Ele passa, amado irmão, a vida todinha de uma forma errada. Só que Jesus, amado irmão, quando este homem clama a Jesus, reconhecendo quem ele é, pecador, falho, reconhecendo, amado irmão, que não é digno da misericórdia de Jesus, Jesus diz assim: hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. Olha, eu vou te conceder a salvação. Olha, eu vou te conceder a vida eterna. Mas Jesus, amado irmão, nós vamos ver que Jesus ali estava vendo o que estava dentro do coração deste homem. Jesus estava vendo, amado irmão, o arrependimento deste homem, a mudança deste homem. Então nós vamos observar a graça de Deus em ação aqui, porque Jesus, amado irmão, ele salva este ladrão. E eu quero te falar nesta noite que Jesus também nos salva hoje. O mesmo Jesus que salvou este ladrão, mas agora ex-ladrão, porque ele teve uma mudança interior, ele teve uma mudança, amado irmão, de atitude. Ele começou blasfemando de Jesus juntamente com seu amigo que estava do lado esquerdo, mas agora está reconhecendo que está ali, porque pecou, porque errou, porque fez tudo errado, e vai reconhecer que Jesus, ele é inocente, e que Jesus é Deus, e ele clama: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus diz assim: rapaz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E o mesmo Jesus, amado irmão, que salvou este homem, nesta noite eu quero falar que ele tem salvação, amado irmão, para os indignos. Todos nós, amado irmão, não merecemos ser salvos, nós não merecemos a salvação. A palavra do Senhor vai falar que nós não somos salvos por causa de obra, não. Ei, amado irmão, nós somos salvos por causa da graça de Deus. Mas nós vamos observar aqui que antes de Jesus pronunciar: hoje mesmo você estarás comigo no paraíso, tinha acontecido uma mudança interior. Dentro do interior deste homem, este homem tinha reconhecido que era pecador, que estava errado, e olhou para Jesus e disse assim: ele é a minha única solução. Agora, detalhe aqui nesse texto, nós vamos observar que este ladrão não estava vendo Jesus fazer milagre. Jesus estava como ali naquela cruz? Ele estava também crucificado, a cabeça correndo sangue, os cravos nas mãos, nos pés. Jesus estava sobre uma cruz. Mas este homem, amado irmão, eu creio que ele ali, perto da cruz, do lado direito, ele olha para Jesus. E todo mundo acusando Jesus: ei, já que você é o Filho de Deus, você é um blasfemo, você não é o rei dos judeus. E Jesus pronuncia a seguinte palavra: olha, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. E eu creio que a atitude de Jesus ali naquela cruz, amado irmão, foi comovendo o coração daquele ladrão que estava do lado direito. E ele foi começando, amado irmão, a entender que Jesus não era um homem qualquer. Ele foi, amado irmão, tendo uma mudança interior, reconhecendo, vendo todos os seus erros, todos os seus pecados, e entendendo que a sua única solução era a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos que Jesus, ele salvou este homem. Um homem que estava ali à beira da morte. Um homem, amado irmão, que na visão daqueles que estavam em volta não tinha mais esperança. Mas Jesus pronuncia a seguinte expressão: hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. Ei, amado irmão, e eu quero te falar nesta noite que Jesus, ele é aquele que traz salvação sobre a minha e sobre a tua vida. Nós vamos observar, amados e queridos irmãos, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 24, que a palavra do Senhor, ela vai nos dizer. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 24, as Escrituras Sagradas, amado irmão, nos diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas terá a luz da vida. Nós vamos observar em Atos capítulo de número 4, versículo de número 11, o versículo de número 12, amado irmão, que as Escrituras Sagradas vão dizer: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores,
a qual é posta por cabeça de esquina, e nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Nós vamos ver em Lucas 19, versículo 10, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele vai dizer assim: ei, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu quero te falar nesta noite que Jesus também salva. Eu quero te falar que nesta noite a porta da salvação está aberta. Jesus é a única esperança. Jesus é a porta, amado irmão, pelo qual eu e você devemos entrar nesta noite. Não importa nosso grau de pecado, não importa o que nós tenhamos feito, não importa, amado irmão, o que nós temos cometido. Ei, amado irmão, Jesus, ele tem salvação. Ele tem salvação nesta noite. Ele tem salvação para você, para a sua casa, para a sua família. Nós vamos ver que é tudo pela graça da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, Jesus, ele ouviu este ladrão. Segundo, ele falou com este ladrão. Terceiro, Jesus salvou este ladrão. Jesus salvou este ladrão. Mas agora, amado irmão, ele não era mais ladrão. Ele tinha havido uma mudança de mente e de coração. Ele não era mais a mesma pessoa. Ele olhou para Jesus e entendeu que a sua única esperança é Jesus. E eu quero te falar, meu irmão, você que está aqui nesta noite, a nossa única esperança é Jesus Cristo. É Jesus que pode nos livrar, amado irmão, da condenação eterna. É Jesus que pode nos livrar do inferno. É Jesus que pode mudar a nossa história. Imagina aí, amado irmão, o que estava do lado esquerdo não se arrependeu, não. O que estava do lado esquerdo continuou blasfemando, continuou no erro. Mas o que estava do lado direito, ele reconheceu os seus erros. Amado irmão, e hoje existe dois tipos de pecador. Existe o pecador, amado irmão, que reconhece que é pecador e olha para a cruz, para Jesus, e entende que a sua única solução é Jesus. E existe o pecador que continua, amado irmão, na teimosia, e continua, amado irmão, em rebeldia, e acha, amado irmão, que pode ser salvo com seus esforços próprios, que pode ser salvo, amado irmão, por algo que faz. Não, eu quero te falar nesta noite que a nossa única esperança é Jesus. Então nós vamos ver aqui dois ladrões do lado de Jesus, um do lado direito, um do lado esquerdo. Aí nós vamos observar que os dois estavam o quê? Estavam perto de Jesus, tudo pertinho. Só que um não quer Jesus, para cima de Jesus, rejeita Jesus. Só que o outro começou errado, né? Blasfemando. Não, se você é o Filho de Deus, desce dessa cruz. Se você é o Filho de Deus, salva você e a nós. Mas com o passar do tempo, ele foi reconhecendo a bobagem e a besteira que estava fazendo. E aí Jesus pronuncia a sentença. Olha, ele olha para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Irmão, quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos em Jesus, no mesmo exato momento, no momento que você crê em Jesus, reconhecendo que é pecador e que é falho, e pede ajuda a Cristo, automaticamente você já é salvo. Por quê? Porque você está confiando exclusivamente na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para mim encerrar nesta noite, nós vamos observar que Jesus não tirou esse homem da cruz. Ele continuou na cruz, né? Continua ali naquela cruz do lado direito. Quando ele clama a Jesus, diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus fala assim: eu vou tirar você da cruz, eu vou acabar com o seu sofrimento. Eu vou tirar você do sofrimento, vou tirar você da cruz. Não, ele continuou na cruz. Ele continuou sofrendo. Mas depois da morte, amado irmão, a alma dele teve um destino de descanso. A alma dele teve um destino de repouso. Então nós vamos observar que Jesus não arranca este ladrão da cruz. Ele continua sofrendo até morrer. Mas, amado irmão, quando aquele homem fechou os olhos, amado irmão, quando ele fechou os olhos, amado irmão, ele abriu os olhos lá no paraíso. Quem sabe ele disse assim: nossa, foi pelo triz, eu quase morria, iria para a perdição como meu amigo do lado esquerdo, mas o Senhor, ele me concedeu o paraíso. O Senhor não me tirou da cruz, mas me concedeu algo melhor, a minha salvação. Então nós vamos ver, amado irmão, que Jesus, ele é aquele que nos ouve. Jesus é aquele que fala conosco através da sua palavra, e ele é aquele, amado irmão, que tem salvação para mim, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família nesta noite. A nossa única esperança é Jesus Cristo. Por quê?
porque ele salva os indignos. Este homem não era digno de salvação. Não era digno, era ladrão. Levou a vida toda torta, mas Jesus salvou. Por quê? Porque houve uma mudança interna, houve uma mudança de mente. Ele se arrependeu dos seus pecados. Jesus falou assim: hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. A salvação, amado irmão, não tem mistério, grandes mistérios. Você não precisa fazer grandes coisas. Eu e você só precisamos olhar para Jesus, olhar para a cruz e reconhecermos que Jesus é o nosso único Salvador, se arrepender dos nossos pecados e entregar a nossa vida a Ele. É só isso e nada mais, porque assim aconteceu sobre a vida deste homem, a vida deste ladrão. Então o tema da mensagem é: Jesus, ele salva os indignos. Amém, amados irmãos? Do ladrão que estava do lado esquerdo teve um destino terrível. O que estava do lado direito teve um destino glorioso. Que nós, amados irmãos, no decorrer da nossa caminhada, devemos sempre aproveitar a oportunidade que Jesus ele está nos dando. Porque o tempo de se arrepender e reconhecer, depositar toda a nossa confiança em Jesus, é enquanto nós estarmos vivos. Depois que nós morrermos, amado irmão, já era. Nós vamos ver que este homem tomou uma atitude e foi enquanto estava vivo. Ele reconheceu Jesus e foi enquanto estava vivo. E nesta noite o Senhor, ele te trouxe aqui, você que nos acompanha através da internet, para falar para você que ainda há esperança para você. Não importa o grau de pecado, não importa o que tenha feito. O importante é olhar para a cruz e entender que a única esperança é a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Se coloca de pé nesta noite, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Eu quero apresentar a tua casa, a tua família, você que nos acompanha através da internet, que o Senhor venha abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus Cristo. Fecha teus olhos nesta noite. Quero orar por a tua vida, quero orar por a tua casa e por a tua família. Fecha teus olhos. Senhor, nesta noite, ó Pai, Senhor, o Senhor ministrou aos nossos corações, ó Pai, através, Senhor, dos louvores, da oração, Senhor, da Tua palavra, e neste momento, Senhor, eu quero apresentar, Senhor, a vida do Teu filho, eu quero apresentar, Senhor, a vida da Tua filha, Senhor, eu quero apresentar, Senhor, a vida do Teu servo e da Tua serva, Senhor. Nesta noite, ó Pai querido, ó Pai amado, toma, Senhor, a vida, Senhor, do Teu filho, toma, Senhor, a vida da Tua filha. Eu não sei, Senhor, como ele que ela, Senhor, chegou aqui nesta noite, mas o Senhor sabe. Meu Deus, nesta noite, ó Pai querido, toma, Senhor, a vida dele, Senhor, toma a vida dela, ó Pai querido, aqui nesta noite, através desta oração, Senhor, se chegou alguém, Senhor, angustiado aqui, Senhor, alguém desesperado, ó Pai, alguém, Senhor, com sentimento de culpa, ó Pai, alguém, Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, pensando em desistir, ó Pai, desanimado, pensando, Senhor, em dar cabo, Senhor, a sua própria vida, que nesta noite o Senhor venha repreender, ó Pai, que nesta noite o Senhor venha lançar por terra, ó Pai, que nesta noite, ó Senhor, o Senhor venha desfazer, meu Deus, toda a rapuca, Senhor, do inimigo. Nesta noite, Senhor, entra com salvação, Senhor. Nesta noite, Senhor, entra com libertação, meu Deus. Espírito Santo da verdade, nesta noite, vem tocando do alto da cabeça, a plano dos pés, Senhor. E vem, meu Deus querido, repreendendo, ó Pai querido, tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, Senhor. Traz, Senhor, libertação, meu Deus. Traz cura, Senhor. Traz, Senhor, transformação, meu Senhor. Nesta noite, ó Pai querido, ó Pai amado, eu quero apresentar esta família, esta casa. Senhor querido, guarda. Senhor querido, protege. Senhor querido, salva. Nesta noite faz, meu Deus, a Tua obra. Eu quero apresentar, Senhor, nosso irmão José, nossa irmã Francisca. Eu quero apresentar, Senhor, esta casa, esta família. Guarda, ó Pai querido, protege, prospera, Senhor. Em nome de Jesus, cada irmão, Senhor, cada irmã nesta noite, tome em Tuas mãos aquele que nos acompanha através da internet, Senhor, em nome de Jesus Cristo, toma a vida dele, toma a vida dela nesta noite em Tuas mãos, Senhor, e faz a Tua obra em nosso meio, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito Santo da verdade, nesta noite, toma o Teu filho, toma a Tua filha,
Espírito Santo da verdade, nesta noite visita cada mente e cada coração. Eu não sei, Senhor, como cada pessoa se encontra nesta noite. Senhor, se tiver alguém enfermo, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha arrancar, Senhor, as enfermidades, ó Pai. Todo espírito, ó Pai querido, de insônia, ó Pai. Senhor querido, que o Senhor venha repreender todo o trabalho, Senhor, do inimigo, Senhor, contra a vida, ó Pai querido, do teu filho, da tua filha, a que nesta noite o Senhor venha repreender, o Senhor venha lançar por terra, o Senhor venha desfazer todo o mal, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquele que crê diz: glória a Deus. Irmãos, pode se sentar nesta noite. Amado irmão, tem alguém que nos acompanha através da internet, os irmãos que estão aqui presentes, e sentir o desejo no coração de estar confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se tiver, esta é a oportunidade de Deus para a tua vida. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que queira se entregar à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Esta é a oportunidade de Deus para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus.